Bom, sou o professor Amaury Rezende, professor aqui na FEA há 15 anos, coordenador do curso de Gestão Tributária na Fundas. É um projeto de extensão das minhas atividades do nosso núcleo de estudos em controladoria e contabilidade tributária da FEA. É um projeto que já está há 13 anos no mercado, com bom sucesso, tem transformado os nossos alunos em excelentes gestores de tributos nas empresas, né? Tem como público os administradores, contadores, economistas e advogados, mas também não inibe outras áreas e pessoas que querem conhecer o tributo. Sofre um pouco mais, né? Porque às vezes não tem uma formação técnica, né, nessas áreas de administração, economia, contabilidade e direito, mas é um curso basicamente voltado e aplicado, né? Eu não tirei a máscara, vou ficar aqui mais distante de vocês. Então eu vou falar um pouquinho do que é o curso de gestão tributária. É um curso mais aplicado, não é um curso de teses tributárias. Eu não paro do início que eu vou construir teses com você, né? Primeiro, a gente parte de uma ideia que nós, como cidadãos, temos que ter um conceito, uma visão de tributo um pouco diferente do que a gente tem hoje. A gente olha o tributo só ou como ódio, ou como uma forma de não pagá-lo, de escapar dele. Eu poderia olhar o tributo de uma forma diferente. Eu posso pensar o tributo como uma taxa de condomínio. Tributo é o custo de se viver em sociedade. A taxa de condomínio que você paga para morar no condomínio, compartilhando serviços. Morar numa cidade é compartilhar serviços. É compartilhar segurança, compartilhar saúde. Alguns serviços não são necessariamente transferíveis à iniciativa privada, com tanta facilidade. Serviço de justiça, né? Então, o melhor exemplo do tributo é a taxa de condomínio. Ninguém quer ser o porteiro. Ninguém quer limpar a piscina. Ninguém quer ser serviços gerais. Às vezes não quer porque não tem tempo. Primeiramente, um país que tem portaria, com todo respeito aos porteiros, né? Trabalho digno. É um país que tem alguma deficiência. O que um porteiro faz? Controle de fluxo operacional. Ele faz simplesmente controle de fluxo operacional. Entrada e saída de pessoas. Segurança. Países desenvolvidos não têm portaria, na sua grande maioria não tem porteiros. Isso é um exemplo de como o nosso Estado não está funcionando bem. Podia pegar essas pessoas por outras atividades mais nobres do que elas são, né? Bom, então o que é o Conselho Fiscal do seu condomínio? É a Câmara de Vereadores que fiscaliza o prefeito na aplicação dos projetos do orçamento público. O que é o orçamento público? Os tributos. Então, quando a gente pensa os tributos, a gente pensa os tributos sobre 3 atores: contribuinte, corporações e Estado. Contribuinte, pessoas. Arranjo de pessoas para conduzir uma exploração econômica é uma empresa, uma firma. É um conjunto de contratos, sujeito passivo, e o Estado que recebe essa contrapartida para oferecer serviços públicos, fazer intervenção na economia, garantindo estabilidade e promover a diminuição da desigualdade. Então, o tributo tem outras funções estabilizadoras, né? Funções intervencionistas, e às vezes a gente só olha o tributo sobre a ótica de ter que pagar o tributo. Mas o sentimento de não pagar o tributo depende muito da perspectiva que eu olho isso. Se eu olhar o tributo sobre uma ótica econômica, sobre uma ótica psicológica, ou se eu olhar sobre uma ótica sociológica, eu estou dizendo que a tradição de pagar tributo garante que o arranjo de viver em comunidade funcione. Todo mundo paga um pouco, contribui para o bem-estar comum. Se eu olhar sobre uma ótica econômica, o tributo tem uma função. Serviços que eu não consigo, né, terceirizar, serviço de justiça, serviço de saúde, na sua plenitude, educação. Então, nós nos reunimos e fazemos um quê? Um consórcio para isso. Um plano de saúde é isso. Nós nos reunimos, cada um paga, você não usa, eu uso. Né? É a mesma coisa. Então, todos pagam para oferecer o bem-estar comum, né? Então, este primeiro aspecto é olhar o tributo e os seus atores. Posso olhar sobre uma questão psicológica. O tributo também é uma forma de inibir comportamentos. Eu posso ter o tributo como o tributo tem 2 funções: fiscal, arrecadatória, para custear os serviços que eu vou propor, para garantir as funções do Estado, de intervencionista, intervir na economia, garantir
contra desabastecimento, criar infraestrutura. Eu posso pensar o tributo sob uma função extrafiscal. Inibir pessoas. Se eu pensar o tributo dessa forma, né, que as taxas talvez sejam os principais tributos para uma cidade, que ela tem uma função de serviço público e de disciplina. Inibir comportamentos adversos que eu não quero. Quando eu cobro uma taxa, ou quando eu ofereço um serviço público, limpeza, urbano, higiene, barulho, ordem, disciplina e costumes. É um tributo. Ela serviu para quê? Para inibir comportamentos que o convívio coletivo. Então a gente tem que ir um pouquinho mais, entender sempre os tributos, são uma base conceitual um pouco diferente. Não olhar o tributo simplesmente sobre o lucro real que a empresa apura. Mas tentar entender o tributo sobre essa primeira perspectiva de finanças públicas faz com que a gente tenha uma consciência de que o arranjo tributário postulado, executado, hoje, depende de um histórico. Por que o que eu faço isso é assim? Por que se cobra esse tributo assim? Porque ao longo da história teve um conjunto, uma exposição de motivos que foi construindo essa dinâmica tributária. Então a gente tem que pensar um pouquinho o tributo além da substituição tributária. Aí você fala, por que fez a substituição tributária existe? Quando você tiver essa base conceituada, essa conceituação toda, com certeza o tributo vai fluir para você com muito mais leveza. Tributo é muito complexo. É no mundo todo. O Brasil cobra muito tributo. O mundo todo cobra muito tributo. Nós não pagamos, nós temos uma certa rejeição em pagar tributo por 3 grandes premissas, né? Não queremos pagar porque a carga tributária é muito alta. 34% do PIB, 35% do PIB. Eu dou 1/3 do que eu tenho para usar os outros 2/3. A carga é alta. Se eu pagar, eu não consigo sobreviver. Dependendo da atividade, 50% da minha atividade é tributo. Se for no cigarro, então 80% do preço do produto é tributo. Por quê? Porque eu quero inibir as pessoas de fumarem. Por causa da externalidade produzida. Então o tributo também é uma forma extrafiscal de inibir comportamentos. Bebida. Atividades econômicas que eu quero desestimular, eu vou então cobrar mais tributo. Né? Então esse é um aspecto bastante importante. Entendemos a dinâmica dos atores, o sentido do tributo. Bom, então o tributo é um serviço público. Eu pago o tributo e tem baixo retorno. Todo mundo ouve isso. Vira um clichê na mídia. Não. As pessoas não pagam tributo porque o serviço que a gente recebe é muito ruim em termos de qualidade. Por isso que o índice de sonegação é ruim. Né? O tributo arrecadado no Brasil é de país de primeiro mundo com serviços de terceiro mundo. Porque o tributo se perde em maus projetos, em fundos eleitorais, em emendas secretas, em mensalões, em petrolões, né? Em projetos interminados, obras faraônicas, em estádios de futebol, em transamazônicas, né? Em empréstimos, e assim vai. A gente vai ter que pode ficar o dia inteiro dando exemplos de má aplicação dos tributos, corrupção, né? Projetos ruins, tributos não cobrados dentro de uma sociedade desigual, elitista, capturada pela iniciativa privada. Poxa, que discurso mais social, professor. Não, é verdade. Quem pode mais, paga menos. Quem pode mais, paga menos. Quem pode menos, paga mais. Princípio contributivo. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Mas às vezes não necessariamente não é assim. Porque quando a gente olha para o cidadão com o seu salário mínimo que gasta 70% dele no supermercado, ele está preso na tributação do consumo. Então nós temos dois grandes polos, tributação patrimônio e renda, tributação de consumo. Países pobres tributam muito mais o consumo porque é invisível. Quanto que tem de tributo, né, num celular? Não sei. Quanto que tem de tributo no seu olerite, quando te entrega ele no final do mês? Você sabe. Ele dói. Tributo sobre consumo é indolor. Chamada tributação oculta. País pobre, corrupto, miserável, cobra-se mais tributo sobre o consumo e menos sobre o patrimônio. Porque imagina que eu vou desconstruir as castas. Tributo é fantástico para a gente refletir. Para a gente refletir a dinâmica econômica, o estágio que nós estamos. Por que nós temos uma reforma tributária?
Por que aí você assiste lá grandes juristas dizendo, não, que é um absurdo tirar os juros sobre o capital próprio? Absurdo por quê? Quantas empresas podem optar pelo juros sobre o capital próprio? 169 mil. Quantas empresas temos no Brasil? 5 milhões. 1 milhão no lucro presumido. 4 milhões e 200 no Simples Nacional. Elas não podem optar pelo juros sobre o capital próprio. Por essência, é um mecanismo de desoneração fiscal desigual, porque nem todos têm acesso. Todos têm acesso a uma gestão tributária de altíssimo nível. Todos têm acesso aos benefícios fiscais. Todos têm acesso ao refis. O que é o refis que não um cheque dado à desigualdade contra o contribuinte de direito? Se chama moral tributária, disposição de pagar tributo. Percebeu? A gente tem que dar um passo e olhar o tributo como algo muito importante para nós entendermos como funciona a economia, a estrutura. Porque se a gente ficar aqui como debita e como acredita o ICMS, você vai sair um robô. Não é isso. Não é isso somente. Também não é uma disciplina de teoria tributária em finanças públicas. Mas são conceituações importantes, que entender a história é importante para entender o presente. Né? Então a gente tem uma primeira fase que é o que é e por quê. O que são os tributos? Por que são assim? Né? Bom, a Constituição disciplinou nossa Carta Magna disciplinou o que é tributo, por uma lei, uma emenda complementar, uma lei complementar que virou o Código Tributário Nacional, que vira a regulamentação dos impostos, que é como eu devo aplicar e cobrar. Que gera uma obrigação tributária ao contribuinte, pessoal, individual ou coletivo, né, que aqui é o corporativo, a partir de uma hipótese de incidência trazida aqui. Se oferir renda, né, se obter salários, vantagens remuneratórias mensais, tem que pagar imposto de renda. Se industrializar produtos e vender, sob a batuta da pessoa jurídica, tem que pagar imposto sobre produto industrializado. Se circular mercadoria, mas sou produtor rural e vendo uma vaca, tem problema em pagar ICMS. Trocou. Normalmente a circulação da mercadoria é com a troca de titularidade. Prestou serviço, recebeu uma casa da sua vozinha, um sítio do seu pai. Tem tributo? Tem, que é um tributo, e aí é interessante porque esse tributo patrimonial, ele tem uma correlação com a nossa história colonial. Primeiro, que é com a figura do Código Civil, na linha do capítulo de direitos reais. Nós não somos donos de nada. Nós somos inquilinos perpétuos desde que pagamos. Tudo é do rei, até sua alma. O rei não precisa ter dinheiro, tudo é dele. Só que como ele não consegue explorar, ele dá o quê? Ele transfere o direito de exploração e você paga para ele perpetualmente imposto territorial rural. E por que aqui no Brasil é baixo? Porque as elites não querem que sejam altos. Porque senão eu vou deixar quem é rico não vai ficar tão rico. E eu posso deixar pobres menos pobres. Imagina o que vão fazer com esses pobres menos pobres? Se eu tivesse uma tributação maior da renda e do patrimônio, como alguns países escolhem essa diretriz, tem menos desigualdade. São mais iguais. Países onde tem muita desigualdade, muita corrupção, tributa-se muito consumo, uma tributação invisível e muito pouco patrimônio. Visto que, claro que entendo também que a tributação sobre o trabalho no Brasil perdeu a mão. Né? Quando eu contratar uma pessoa, eu pago, para cada R$1 que eu pago 65 centavos de encargos sociais, FGTS, 13º, férias. Então, contra os direitos das pessoas. 27,2% de contribuição previdenciária patronal. Mas alguns setores é 2% do faturamento. Já começou errado, concorda? Todo mundo pode pode pagar 2% do faturamento da contribuição previdenciária patronal? Não. Para uns pode ser. Não, mas tem muita mão de obra. Começa a se justificar. Você vê que nós vamos destruindo a nossa legislação em função dos interesses escusos. Quer ver o pior tributo que nós temos?
PIS e COFINS. Temos mais de 100 modelos de PIS e COFINs. Companheiro, quando construiu a legislação, excelente ideia do regime não cumulativo. Mas todo mundo que chegava para o companheiro, dava um PIS e ele dava. Quantos PIS e COFINs nós temos? PIS e COFINs da pequena empresa, do simples. PIS e COFINs cumulativos do lucro presumido. PIS e COFINs do lucro real. PIS e COFINs da cooperativa. PIS e COFINs das instituições sem fins lucrativos. PIS e COFINs do combustível. PIS e COFINs da autopeça. PIS e COFINs monofásico dos medicamentos. PIS e COFINs da importação. Vou parar porque não vou ficar aqui a tarde toda falando sobre isso. Uma legislação, é um lixo essa legislação. Ela tem mais exceção do que regra. Se alguém te perguntar qual é o PIS e COFINs que se cobra do projetor, você fala, não sei. Ah, não é não cumulativo, cumulativo? Não, não sei. Não sei. Sobre informática era diferente. De onde ele veio? Para onde ele vai? Como assim? De onde ele veio? Para onde ele vai? Então, nós vamos distorcendo a nossa legislação. E tudo isso tem propósito. Se a gente não dá esse passo de entender um pouco a história dos tributos, essa base conceitual, a gente não consegue compreender. Porque a gente calcular o PIS e COFINS, aplicar 3,65 sobre o faturamento, considerando os abatimentos e vendas canceladas, retirando o IPI, se for o caso, que tiver incidente sobre o preço, então fica bom, já acabamos a aula, vamos para casa. Por que não muda? Porque os interesses corporativos que estão por trás me impedem qualquer mudança. Inclusive os consultores tributários, que vestem o capacete do corporativo do seu cliente e defendem teses para uma sociedade ignorante e analfabeta, dizendo como verdades absolutas. Entender os tributos é muito importante, para a gente não cair no conto do malandro. Porque o brasileiro só adora cair no conto do malandro. É o malandro tributário, é o malandro... Toda hora tem um malandro aí com uma proposta. Né? Então essa é uma ideia de crítica. Vamos então ser mais pragmático, professor. Obrigação tributária, o tributo é o crédito tributário que o Estado tem direito, que é o sujeito ativo de comprar o sujeito passivo. A obrigação principal, que é o tributo, e as obrigações acessórias, que é a conformidade, aquilo que orienta a nota fiscal, prazos, livros, escriturações, que cercam o tributo, que a gente até diz que assim, é o rabo e o cachorro. Onde o cachorro vai, o rabo vai atrás. Né? Então é essa conexão, é o ato de pagar o tributo. Quais são os tributos? Quais são os determinantes? Transações econômicas com o comércio exterior, transações econômicas que envolvem patrimônio ou transferência de patrimônio, IPTU, IPVA, ITR, ITBI e TCMD. Consumo, bens e serviços, sobre faturamento e sobre bens e serviços, ICMS, ISS, PIS, COFINS, faturamento e IPI. Então são os tributos sobre o consumo, que é a maior arrecadação. A maior arrecadação está no quê? Lembra que eu falei, como que é o modelo tributário brasileiro? Baseado no consumo. Tributação invisível. Demorou 20 anos para a gente colocar aquela estimativa no nota fiscal de qual é a carga tributária. 20 anos os deputados lutaram de forma difícil, assim, arduamente, para não colocar aquele resultado. É isso. Uma sociedade que não quer transparência. Porque transparência gera menos corrupção e menos desigualdade. O tributo faz parte dessa conversa. Entendeu o tributo? Agora vamos avançando, né? Tributo sobre renda e lucro, ganho de capital, receita, salário. Aí o pessoal fala assim, não, aí eu gosto dessa... Porque não podemos tributar o lucro, né, distribuído, tributação sobre o dividendo. Tem bitributação. Não onde? Mas está tributando a mesma coisa duas vezes, o mesmo objeto? Não, não está tributando. Quando você coloca o seu dinheiro na poupança, numa aplicação financeira, o que você recebe? Juros. O que você fez? Você só colocou o dinheiro lá. Qual foi o esforço? Zero. Se chama renda passiva. Quando você recebe da empresa o dividendo, o que você fez? Você botou o dinheiro na empresa e recebeu. Porque se você trabalhou, você recebeu pro labore. Ah, eu mascaro, né? Porque eu não pago pro labore para pagar porque é mais barato tributariamente. Mas o lucro distribuído é renda passiva. O salário obtido pelo trabalho é renda ativa. Imposto de renda sobre renda ativa. O lucro oferido pela empresa de compra e venda de produtos é renda ativa, imposto de renda. Distribuição, renda passiva. Eu divido essa tributação. Não tem
elemento que caracteriza bitributação. Mas a sociedade não quer que você acredite nisso. Podemos ter nossas opiniões diversas. Essa mini reforma que estava aí era muito boa para a sociedade. Por que ela não foi aprovada? Porque ela era boa para a sociedade. Porque ela atacava a desigualdade. Dá um link para vocês assistirem depois do evento que nós fizemos com a Faculdade de Direito. Agora, se você ficar ouvindo o ex-secretário de Fazenda, que é um consultor da Souza Cruz, aí você vai ouvir o quê? Ele está lá com o chapéu de consultor, ele não está chapéu de sociedade. Ele não quer uma legislação melhor. Né? Ele usa da sua história, que foi muito bom profissional, para proteger interesses corporativos. Porque ele quer a desigualdade. Ele não quer a diminuição da desigualdade. Então, entender tributos passa por uma ótima reflexão, um momento interessante de conhecer a história, entender por que as coisas não avançam, né? Entender o Brasil é um paraíso fiscal. É uma oportunidade de não se pagar. Você vai escolher qual que você quer. Né? E aí você pode entrar no aspecto legal e moral. Legalmente, pode. Talvez moralmente não é. Você fala, puta, né? Eu estou diminuindo, estou empobrecendo a minha sociedade. Mas é a regra do jogo. Eu entro no jogo. Né? Tributação sobre crédito, né? Financiamento, câmbio, empréstimos, seguros, tributação sobre crédito. Se o Brasil for entrar nessa ideia, vai ter que mexer nisso aqui. Tá bom? Bom, o que é o nosso curso, então? Nós já passamos por uma visão do que é, do porquê, a base teórica que vai suportar o que são os tributos, qual a dinâmica embutida dos tributos, uma reflexão importante do papel do tributo na sociedade. Pagar tributo é o custo mínimo de viver em sociedade. Né? É o condomínio que eu sempre uso. Bom, e nós temos o nosso curso de gestão tributária, que é a visão prática, formado por disciplinas que envolvem, cada disciplina é um tributo, com começo, meio e fim, história, o porquê, o sentido. Você vai se operacionalizar nos tributos. Um conjunto de disciplinas que entra com a mecânica de calcular, mensurar e as suas intersecções com as finanças. Qual é o efeito financeiro da substituição tributária para quem paga antecipadamente? Matemática financeira, contabilidade tributária, contabilidade societária, são as disciplinas que vão te dar um ferramental para entender os impactos econômicos e financeiros dos tributos e como mensurá-los, né? E conformidade fiscal, litígio, litigância tributária, contencioso fiscal, SPED social, os SPEDs que o cercam, as escriturações. Isso é conformidade. Regimes tributários, para pequena, simples nacional, lucro presumido, lucro real. Tudo aqui tem economias tributárias, dependendo do seu porte, do seu tamanho, do seu momento como empresa. Bom, e por fim, gestão tributária, um pensamento um pouco com cases, com ideias, com teses, o que o mercado faz. Primeiramente é o seguinte, você pode já imaginar de imediato que no Brasil as empresas se financiam com tributo. Foi a minha pesquisa que eu fiz de livre docência. As empresas se financiam com tributo. Ou por refis, ou por BNDES, ou por benefícios fiscais estaduais e federais. O nosso presidente do Senado ampliou a Sudene. Quer dizer, agora Minas Gerais faz parte daquela região que vai ter o quê? Redução de até 75% do imposto de renda em lucro na exploração. Minas Gerais faz parte agora, então, da Sudene? Minas Gerais faz parte da Sudene. É uma decisão federativa? Não. É uma decisão de pão de queijo. Por que São Paulo não pode ser, então? Por que eles têm que pagar as empresas que estão em Minas, entra no programa, né, Nacional do Lucro na Exploração, e aquela atividade ela vai pagar só 25% do imposto de renda devido e adicionais. Benefícios fiscais em todos os estados. Guerra fiscal. Municípios que concedem áreas, transferem a área para as empresas depois de 3 anos de atividade. Então, é um país que tem mais de 88 tipos de benefícios fiscais. Essa é a regra do jogo. Eu diria o seguinte, 3 tipos de planejamento tributário para a gente encerrar. Primeiro, saber calcular os tributos corretamente. Se eu souber fazer isso, dentro do emaranhado de complexidade que foi criado, a complexidade que foi criada não é à toa, ela tem um sentido em si, para proteger interesses corporativos, porque se fosse simples, todo mundo pagava. Não dava para ter corrupção, não dava para ter desigualdade, não dava para ter lucros extraordinários.
eu até brinco que eu falo o seguinte, se vocês conhecerem alguém que ganha 25 mil reais numa empresa registrada em carteira em CLT, você tem que me apresentar que eu quero um autógrafo. Por quê? Porque nós estamos precarizando as relações de trabalho. Nós estamos pejotizando todo mundo para pagar menos tributos. E os direitos sociais das pessoas estão indo para onde? Para o ralo. 11 milhões de MEI, sendo 5 milhões e os outros 6 estão com alguma inatividade. 11 milhões de MEI. Nós estamos precarizando as relações de trabalho. Nós vimos com o caso do Luiz Felipe no Palmeiras, Ivete Sangalo. Nós temos inúmeros casos para ilustrar que a pejotização é uma fragilização das relações de trabalho. Temos que resolver a contribuição previdenciária patronal que pesa na contratação, porque a gente contrata a pessoa e a alma, né? R$1 da pessoa e 65 centavos da alma, como não tem matéria, é mais barato, né? Então, nós poderíamos ter o quê? 70 milhões de pessoas em carteira assinada, temos 35 milhões. Nós temos 214 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas economicamente ativas, 5 milhões de empresas, 11 milhões de MEI, 169 mil empresas no lucro real, 800 mil empresas no lucro presumido, 4 milhões e 200 empresas no lucro no Simples Nacional. Em 35 milhões de carteira assinada, 37 milhões de pessoas que declaram imposto de renda na pessoa física, sendo que 70% das pessoas que declaram imposto de renda retido na fonte por CLT do país, pagam apenas, menos de 10% de todo o imposto de renda recolhido no país. Então, quem paga imposto de renda no país hoje? Vamos ser muito sinceros. Funcionário público. Funcionário público. Mais de 50% do que é arrecadado no país com imposto de renda foi o funcionário público. Que agora é o grande vilão da sociedade, né? Então, isso é um pouco da nossa disciplina, passar por disciplinas específicas, não é? Entender o conceito, como se faz, contabilizar, entender as interações entre os tributos, conformidade, entender os sistemas tributários disponíveis, né? E fazer um pouco de gestão tributária. Então, 3 formas: calcular o tributo corretamente, aproveitar as oportunidades vigentes, talvez não seja moralmente bacana, mas legalmente é, benefício fiscal, né? Estadual, federal, municipal, que tem muitos, fazer refis, pegar dinheiro no BNDES, tudo isso é lícito. E o terceiro planejamento tributário? Litigância. Entrar na justiça e não pagar e postergar para o amanhã. Porque é mais barato que ir lá na frente. Eu postergo, eu uso o dinheiro para se me financiar. Então, essa é a lógica subjacente no Brasil. Então, gerenciar os tributos é uma função importante no Brasil. Para as empresas, para as pessoas físicas, jurídicas. Então, nosso curso tem essa ideia. Os nossos professores, eles têm muita experiência prática, são auditores, membros do CARF, professores, consultores, pessoas com vasta experiência nessa área. Estamos há 13 anos fazendo esse curso, uma pena que a pandemia nos interrompeu, sabe? Né? Porque tivemos que parar, porque estaríamos na 15ª turma já, né?